Nesse vídeo eu vou te contar como foi o meu processo de aprovação em concursos públicos, a maneira como eu estudava, a forma como eu encarei esse processo que é lento, doloroso, cheio de ansiedades e que possivelmente você, interessado em ingressar no serviço público, está precisando enfrentar. Questões como essas que trazem um pouco de sofrimento são comuns em quem se propõe a seguir esse caminho. E aqui eu vou te contar como é que funcionou para mim. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Bruno Albuquerque, sou criador desse canal chamado Habeas Vox. E provavelmente esse vídeo foi sugerido para você porque você tem interesse em conteúdos jurídicos de qualidade e é por isso que o YouTube aí com seu algoritmo mágico acabou entregando, fazendo com que esse vídeo chegasse aí para você. Vamos lá, eu te convido a deixar um like, a se inscrever nesse canal, para que eu não fique aqui falando sozinho, né? Vamos fazer esse canal crescer e fazer com que reflexões como as que eu venho postando aqui possam alcançar mais pessoas. Tem muita gente dizendo nos comentários que de alguma maneira os conteúdos aqui têm feito pensar, têm feito refletir, então, pô, isso é legal. Deixa um like e me ajuda aí. Vamos lá. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília, meu pai é servidor público, minha mãe é servidora pública, minha irmã é servidora pública, meu sogro é servidor público, meus 2 cunhados são servidores públicos, meu avô é servidor público, meus tios, primos, muitos amigos. Então, eu estou numa cidade onde concurso público é visto como a grande oportunidade de vida, é o grande caminho a ser seguido. E desde muito cedo, eu, nesse ambiente, com muitos familiares, fui meio que empurrado para esse caminho. Terminei minha faculdade de Direito no ano de 2011. Naquela época eu era estagiário num escritório de advocacia, fui efetivado. Já contei sobre isso em outro vídeo. Vou deixar linkado aqui para você assistir depois se você quiser. Mas sendo efetivado no escritório, passei na OAB, então, porra, vou advogar agora. E aí vi que a advocacia não é um caminho fácil. E na verdade não existem caminhos fáceis, né? Mas ainda com uma mentalidade muito contaminada pela ideia do serviço público, diante da dificuldade enfrentada ali nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos de advocacia, cheguei à conclusão de que, cara, acho que o serviço público é o melhor caminho para mim. Então, 2011 foi quando eu me formei, passei no OAB, fui efetivado. Final de 2012, pedi demissão do escritório onde eu trabalhava e comecei a minha jornada de estudos. O meu foco inicial foi tribunais, como bacharel em Direito e ex-advogado agora, né? Ex não, né? Porque eu ainda pegava algumas causas ali particulares, de forma autônoma. E já nessa situação, decidi focar para o cargo de analista de tribunais. Isso a gente estava entrando no ano de 2013. Nessa época estava saindo concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, teve concurso do Tribunal Superior do Trabalho, teve concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, teve concurso do MPU, teve muito concurso. Teve concurso do CNJ, teve concurso do Tribunal Regional do Trabalho lá da região do estado do Goiás. Fui lá em Goiânia fazer essa prova. E foram aí, do final de 2012 até o final de 2013, 1 ano de estudo. E em todos esses concursos, eu não consegui nenhuma aprovação. Ao menos não em uma classificação relevante. O do MPU eu lembro que eu passei, mas não muito bem. Então não cheguei a ser nomeado. E aí fica aquele pessoal, não, eu passei. Mas, meu amigo, se você não está ali entre aqueles que vão ser nomeados, então você não passou, né? O que interessa é você ser nomeado. E foi o que aconteceu comigo. Passei, mas sem chances, sem expectativas de nomeação, né? E como eu contei num outro vídeo também, esse concurso do MPU, ele caía direito penal militar e processo penal militar.
matérias que eram estranhas a todos os outros concursos e que eu precisei estudar ali pela primeira vez. E por conta disso, eu pensei, cara, eu preciso treinar essas matérias. Nunca fiz nenhum tipo de questão, tinha poucas questões naqueles sites lá, questões de concurso. Então eu, velho, vou fazer um outro concurso que está aberto da Polícia Militar do Distrito Federal e vou lá testar meu conhecimento nessas matérias. E por uma coincidência do destino, eu passei no concurso da PMDF, pro cargo de soldado. E acabei assumindo. Nesse 1 ano de estudo, foi a bagagem que eu consegui construir para ser aprovado em algum concurso foi nesse, Polícia Militar do Distrito Federal. Fato curioso que eu ainda não tinha contado ainda, é que eu também fui aprovado no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de agente. E fui muito bem aprovado. Na época a minha redação teve uma nota altíssima. Eu acho que nessa prova específica a redação valia 10 pontos. Tirei ali algo em torno de 9,8, 9,87, alguma coisa assim. Fui muito bem na redação e isso me fez minha classificação subir bastante. Esse concurso aí da Polícia Civil chamou mais de 900 pessoas, todos os aprovados da lista foram chamados. Eu estava em 100 e pouco, mas por uma questão do destino, quem sabe, eu acabei reprovado no exame psicotécnico. Engraçado que no psicotécnico da PM eu passei, né? Então, assumi a PM, eu judicializei a reprovação no psicotécnico da Polícia Civil. Havia ali um problema em relação ao critério de avaliação. E, enfim, assumi PMDF. Enquanto isso, o processo ficou correndo lá da Polícia Civil, né? E o que aconteceu? Assumi PMDF em 2014, março de 2014. Dezembro de 2014 eu me casei e início de 2015 voltei a estudar. Voltei firme no projeto analista e ali foi mais um ano de estudo muito intenso. Como funcionou a minha preparação? E aqui eu considero que esse foi o momento onde eu aprendi a estudar. Foi um momento onde eu vi que estudar para concurso era realmente uma maratona, não é rápido, é lento para a maioria das pessoas, e foi o meu caso. É um processo difícil e nesse período eu decidi primeiro formar uma base de conhecimento mais robusto. E nessa época eu estudei primeiro eu fiz todo aquele curso de carreiras jurídicas do Complexo de Ensino Renato Saraiva, que na época era o grande curso online para concurso, era Renato Saraiva. E a minha aprovação na OAB tinha sido com eles também. Então eu comprei ali esse curso de carreiras jurídicas. Cara, era muita aula, era tipo coisa de 500 horas aula. Tipo, direito civil, 25 aulas. Direito penal, 20 aulas. E assim, cada aula ela era dividida em 4 ou 5 blocos de meia hora. Então, foi basicamente um ano inteiro assistindo essas aulas, fazendo cadernos. Então, eu não assistia na história, não. No 1.5, igual o pessoal faz hoje, não. Assistia ali no tempo normal, professor falando, aperta pause, anota no caderno. Assiste mais um pouquinho, pause, caderno, pause, caderno. Eu tenho esses cadernos até hoje, inclusive, quando eu preciso, me deparo com alguma questão jurídica que demande algum conhecimento doutrinário mais aprofundado, eu formei uma base muito robusta de informações ali nesses cadernos. Então eu consulto eles eventualmente, cadernos de direito civil, que era matéria ministrada pelo Cristiano Chaves, cadernos de direito penal, do professor Rogério Sanches. Eu sempre estou consultando porque é um material muito rico. Então, 2015 inteiro, eu assisti essas aulas e fiz os meus cadernos e fazia também questões, claro. Questões ali no QC, fiz alguns concursos nessa época e foi quando saiu o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no finalzinho do ano, outubro mais ou menos. Fiz esse concurso para analista e para técnico. Eu consegui ser aprovado só para técnico. Fiquei na posição número 201. E o TJDF ele sempre teve um histórico de nomear muitas pessoas.
Então eu fiquei muito contente com essa classificação, com a expectativa de que seria nomeado muito rápido. E esse resultado saiu em dezembro de 2015. Aí recursos e tudo mais, resultado definitivo saiu em janeiro de 2016. Então, porra, saiu agora o resultado, só esperar a nomeação. 6 meses eu tô lá dentro. E acabou que demorou um pouco. Eu fui nomeado pro TJDFT em maio de 2017. 1 ano e meio depois do resultado definitivo. E esse concurso ele era 1 mais 1 apenas. Então, já foi perto do vencimento do concurso. Mas enfim, fui nomeado para técnico e uma vez dentro do TJ como técnico, todo mundo lá estudava para magistratura. Então eu caí de cabeça no estudo para magistratura e continuei fazendo concurso para analista, claro, né? E seguindo já essa mesma rotina de consultar os meus cadernos, e aí para magistratura, como tinha matérias novas, direito ambiental, direito eleitoral, comprei sinopses da Juspodium, tive ali o primeiro contato com essas matérias e acabei aprovado no concurso do TRF da primeira região para o cargo de analista. Minha classificação nesse concurso foi 141. Já contei sobre isso em outro vídeo também. E esse concurso demorou muito a chamar. E eu já tinha até perdido as esperanças, foquei ali mesmo nos estudos da magistratura. E nessa época eu desenvolvi um método que eu acho muito inteligente. Não, vi alguém na internet falando sobre, tentei implementar e funcionou muito bem para mim. Foi com esse método que eu passei no concurso do TRF. Classificação 141, era uma boa classificação, o concurso nomeou pouco, mas no fim das contas ele chegou até a classificação 160 e pouco. É o cargo que eu ocupo hoje. Nesse concurso, meu método de estudo era como? Eu pegava o edital dos concursos da magistratura, né, que era o meu foco principal, e foquei muito em questões e em revisão dos meus cadernos. Conforme eu fazia questões, eu via que os assuntos se repetiam. Então eu ia lá no meu edital esquematizado, aí matéria, por exemplo, direito constitucional, controle de constitucionalidade, controle concentrado. Aí eu fazia uma questão de controle concentrado, eu botava lá, uma questão. Então eu tinha um edital, um material com todo o edital do concurso da magistratura estadual, e eu conseguia olhar para aquele edital e saber quais matérias tinham mais questões em concursos da magistratura estadual. Então, por exemplo, depois de 6 meses fazendo isso, você ia lá em controle concentrado de constitucionalidade e você ia ver que tinha 45 questões, enquanto teoria geral do Estado, sei lá, tinha 2 questões. Enquanto Poder Executivo, atos do Presidente da República, tinha uma questão, depois de 6 meses fazendo questões. Então você sabia muito bem o que priorizar, aonde colocar o seu foco, e funcionou muito bem. Isso foi importante para que eu conseguisse ter essa minha aprovação no TRF da primeira região e também no STM. No STM eu fiquei aprovado, mas Superior Tribunal Militar, numa classificação não muito boa, e lá é um tribunal que não tem tradição de chamar tanta gente. Então, é como se eu não tivesse sido aprovado no fim das contas, mas fui, né? Então, eu não fui nomeado lá, mas vi ali a lista final, fui aprovado, fora das vagas, enfim. E minha nomeação, em razão da aprovação no concurso do TRF1, se deu em outro tribunal por aproveitamento de lista, que é onde eu estou hoje. Sou muito feliz como analista. Acabei abrindo mão dos estudos para magistratura estadual, como já contei em outro vídeo. Estou feliz, estou satisfeito, estou perto da minha família, estou numa cidade boa, bem estruturada, e estou contente aí com os resultados que eu alcancei nos estudos para concurso público. Se você está estudando também, me fala aí qual é o método que você adota, diz se você já tinha ouvido falar nesse método de estruturar o edital, de apontar ali as questões. Ele não é algo muito revolucionário não, tem muita gente que fala sobre isso. Vamos continuar aqui nos comentários dessa conversa, eu quero saber aí um pouco mais da sua experiência e me diz se de alguma forma esse vídeo foi útil para você. Peço que você deixe um like e a gente se vê no próximo vídeo.